Meus amigos, tá fácil para ninguém não, mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Olha, que Deus abençoe esse sábado maravilhoso. Estamos aí findando o mês de novembro e quanta coisa nós vivemos. É momento de pararmos e refletirmos de tudo que aconteceu, tirar lições boas e projetar para o futuro, em nome de Jesus. Estou aqui com a minha canequinha. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Mãe, amamos você. Lá vem o golpe, né? Quando as filhas dão uma canequinha dessa, tá querendo alguma coisa. Ó, gole de café, põe pra dentro aí energia, essa fé maravilhosa desse sábado, em nome de Jesus. Bate papo comigo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que nós aprendemos até aqui nessa jornada feliz? Nós precisamos nos preparar para buscarmos direção de Deus, isso mesmo. Esdras, capítulo 8, a gente encerra aqui esse tema Jornada Feliz, capítulo 8, versículo 21. Vamos lá? Aprendemos a consagrar a nossa família, consagrar a nossa renda, buscar direção. Eu quero terminar aqui, versículo 21. Às vezes dá uma alergia no nariz. 21. Esdras 8, 21, que diz: Então apregoei ele um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos o caminho direito para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa fazenda. Versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós e todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Amém? Amém, 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 amém? Vou guardar aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que Deus tem para nós planos, pensamentos. Eita! A energia tá comendo solto, cachorro latindo, periquito piando e o nariz coçando, né? Mas voltemos aqui ao foco. Jeremias 29:11 diz que os planos ou os pensamentos, depende da tradução da sua Bíblia, diz que os planos que ele tem para nós, pensamentos que ele tem para nós, são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e nos dar uma esperança. De tudo que aprendemos aqui, esse mês falando sobre jornada feliz, falamos que temos que nos preparar para buscar a Deus, né? Eu orientei a fazer o jejum, às vezes faz bem, né? Emagrece, tira as vontades da carne, né? Muitas vezes a vontade da carne é uma ansiedade que te faz tomar decisões precipitadas, né? Às vezes a carne tá falando, vai lá, faz. Já viu aquele desenho que fica um capetinho aqui, um anjinho aqui, né? Vai lá, joga no tigrinho. Não faz isso não, isso não é de Deus não. Vai lá, é dinheiro fácil. Aí a pessoa acaba caindo no ponto do vigário, né? Mas brincadeiras à parte, né? É uma coisa muito séria. Às vezes é uma ansiedade, né? Às vezes é um achismo, às vezes é uma opinião, um orgulho. Às vezes é algo que tá falando mais. Então o jejum, ele vai lá e quebra, cara. Tem que quebrar mesmo. Quebrar. Às vezes a gente tem um ímpeto de, eu sou bonzão, sou o melhor da história, eu sei tudo. Vai lá e faz as coisas e dá errado. Aí vem vergonha, vem frustração. A única vergonha que Esdras teve, querido, foi de pedir ajuda pro homem, né? Porque aquele rei, ele não era servo de Deus. Ele foi usado por Deus para libertar o povo, mas ele não era servo de Deus. O rei ofereceu: vocês estão voltando para Jerusalém, quer ajuda? Esdras falou assim: não. Mas por quê? Porque Esdras era soberbo, Esdras era orgulhoso, era como a pastora assim, nariz em pé, mas o meu é só estética, tá? Não fiz plástico, isso aqui herdei da minha avó. Mas vamos lá. Não que ele fosse aquela pessoa, eu sou melhor do que todo mundo, não. Mas ele ficou com vergonha de pedir ao rei, por quê? Porque em todo momento ele sempre professava a fé dele em Deus. E às vezes a gente tá lá, eu creio em Deus, eu te adoro, Jesus. Aí na hora do socorro, de buscar o socorro, a gente tá sempre pedindo ajuda a alguém, pedindo conselho a alguém. E onde Deus fica nessa história, né? Então
o cachorro latindo. Então, nós temos que aprender a buscar de Deus aquilo que nós falamos. Se eu digo que eu confio em Deus, eu não tenho que ficar me desesperando, né? Tentar alternativas lá no Tigrinho, na Sena, na Mega Sena, na Telecena, tanta cena, né? Ou ir lá buscar um conselho com alguém. Tô te falando que eu já fiz isso, tá? Tigrinho passou? Não, Tigrinho não. Mas em algum momento da minha vida, no desespero, eu pedi conselho a alguém que me levou pro buraco, né? Então, eu sei muito bem e falo com propriedade, né, aquilo que estamos conversando aqui, né? Isso aqui é um bate-papo comigo, né? Então, eu vou falando, né? Então, são situações que mexem, que elas bagunçam a nossa vida e tiram todo o potencial de vivermos uma jornada feliz. Então, Êxodo falou assim, não é que eu sou melhor do que o rei, né? Mas eu tive vergonha de pedir ajuda ao homem, porque eu em todo momento falei, Deus vai me ajudar, né? O salmista Davi, ele falava que as pessoas, quando viam ele naquela situação, né, da fuga de Saul ali, as pessoas passavam por ele e faziam assim, ó, via a situação, é esse aí o rei de Israel? É esse aí que vai sentar no trono? Acho que não, hein? Então as pessoas nos julgam muito pela aparência. Ah, esse aí que vai um dia virar gerente daquela empresa? Não, esse aí que um dia vai ser um pastor? Não, esse aí que vai ser um levita? Irmãos, falando nisso, né? Vamos voltar aqui no passado um pouquinho. Eu já enfrentei situações assim, né? Ah, você não tem voz para cantar. Não é que eu cante uma maravilha, mas daí a pessoa falar que eu não tinha nenhum tipo de voz para entoar um louvor para Deus, né? E muito tempo eu enfiei isso na cabeça, né? Você não tem talento para isso, você nunca vai aprender isso, né? Deus nunca vai te usar para aquilo. E eu sou a prova viva de que Deus, ele faz uma obra, e faz uma obra bonita. Faz uma obra bonita, porque, irmãos, o negócio não é bonito não. Então as pessoas, elas julgam pela aparência, né? Tipo, quem é você na fila do pão, querido? A minha filha esses dias brincou, né? Eu falei com ela, quem é você na fila do pão? Aí ela virou pra mim, quem vai comprar o pão? Né? Então, você tem que enfiar na sua cabeça o que você professa, não o que os outros estão falando ao teu respeito, né? Ou tipo, às vezes é até uma ameaça, ó, se eu não te ajudar, você não vai conseguir. Mas justamente pessoas que fazem isso, lá na frente, quando você está bem, né, que por esforço você consegue, as coisas dão certo, são as mesmas que falam, ó, tá onde tá porque eu te ajudei, tem o que tem porque eu te dei. Então, quando as pessoas passavam pelo Davi e meneavam a cabeça, elas também diziam, confiou no Senhor que é Ele que te livre. E realmente, se a gente confia em Deus, como diz o final do Lázaro, só Deus e eu agora. Só você e Deus, que você não pode contar com o humano, porque muitas vezes a pessoa ela falha, a mão do homem falha. O próprio Davi falou que a ajuda do homem para nós, né, ela nada vale, né? Não é que nós somos melhores do que as pessoas, não é isso, mas tem coisas que outras pessoas não vão poder resolver pra gente, é só Deus, só Deus. Só Deus pode mudar o coração de alguém através do Espírito Santo. Só Deus pode mudar, muda até a aparência, tá? Porque já viu aquela música antiga? Talvez você que está me assistindo não é do seu tempo. Mas pesquise no YouTube, né? A música era assim, ó. Eu era feio que dava dó. Não, eu era magro que dava dó. Que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. De uma listra só. Né? Às vezes o tempo faz bem para a pessoa, Deus ajuda até na aparência, porque misericórdia. Mas vamos voltar aqui, foco na palavra de Deus. Então o Esdras, ele sentiu essa vergonha de depender de alguém, e a nossa total dependência tem que ser de Deus, irmãos, porque Deus nunca vai jogar na sua cara, Deus nunca vai falhar. Tem gente que promete e não cumpre, né? Deus nunca vai falhar. Deus, ele tem as ferramentas necessárias que você vai precisar usar no caminho. Se você está totalmente ligado com Ele, até as pessoas certas Ele vai botar no seu caminho, e aquelas que vão te atrasar Ele vai tirar, né? Deus, ele tem uma sabedoria infinita, né? Sempre tem uns memes aí, né? Umas postagens que falam que
Deus, ele ouve conversas que você não ouve realmente. Deus ouve conversas que a gente não ouve. A gente suspeita, mas a gente não ouve. Não tem total certeza, mas Deus tem. Então, ele muda até o nosso ciclo de amizades. Deus muda a gente de ambiente, né? Ele nos dá uma nova postura, ele nos dá uma nova capacidade, um novo entendimento para você renascer das suas cinzas, para você sair do fundo do poço, para você dar a volta por cima, chegar do outro lado, aplanar os caminhos. Deus, ele tem toda a ferramenta, toda a estrutura necessária, desde um lugar de fortaleza a se tornar a sua força. 2 Samuel 22, versículo 31 e 33. Ele fala disso, que Deus se torna o nosso refúgio, aplana os nossos caminhos, se torna a nossa força. Então tenha certeza de que Deus tem uma direção para te dar. Encerramos nosso mês de novembro e dezembrão já está aí na boca, né? E se estrutura para você virar o ano bem. Trabalhe esses poucos dias que tem para você resolver o máximo de pendências possíveis. No momento de descanso, descanse. No momento de agir, haja com fé, com força, na direção de Deus. E aí o final do versículo 23 desse capítulo 8 que nós lemos de Esdras, fala que eles fizeram um jejum. Aquilo que se comprometeram a fazer, fizeram. Então, se você se comprometeu em fazer algo, faça. Se prepare para buscar Deus. E o final do versículo 23 diz que Deus se moveu pelas orações dele. Então, não fique esperando nada de ninguém, não. Mova-se, esteja em constante movimento, mova sua mente, mova seus sentimentos e remove a montanha, remove o desperdício, remove amizades inconvenientes, remove os sugadores, remova, né, aquilo que não está te fazendo bem e se mova para o bem de Deus na sua vida, tá bom? Um excelente sábado para você, né? Vamos ficando por aqui. Em mês de dezembro, como disse no programa do Cair da Tarde na terça-feira, vai bombar, né? Vamos trazer um tema aí de preparação para você viver uma grande novidade, tá bom? Deus te abençoe, beijo. Não vou falar beijo da gorda, né? Pelo amor de Deus, tá amarrado. Eu e meu amigo, a gente fica assim, beijo do gordo, beijo da gorda. Mas Deus te abençoe, beijo no teu coração e até a próxima programação de fé. Tchauzinho, Deus te abençoe. E não se esqueça, a cadeira, dá a cadeira de presente de Natal. Deus te abençoe, né, com esse bate-papo. Deus te abençoe nessa sua jornada feliz.